Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Anne do canal Anne RS. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo e bem-vinda. Se você não conhece, atualmente eu faço resenhas sobre livros, falo um pouco sobre livros aqui no canal e também participo de um canal chamado Recicla Leitores, que eu vou deixar as informações deles aqui embaixo do canal para que vocês tenham curiosidade e também vão lá dar uma olhada, que também tem conteúdo muito bacana assim como o meu. Então, hoje o vídeo é muito especial, por quê? Porque hoje eu vou falar sobre o primeiro livro que eu li do Harlan Coben, esse daqui, o Confie em Mim, se vocês derem uma olhada nele. Então, esse foi o meu primeiro livro que eu li do Harlan Coben, e ele tem apenas 320 páginas, e para vocês terem uma noção, o Harlan Coben, ele tem 70 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Então, basicamente, o livro ele se passa na história entre Mike, um médico, Tia, sua esposa, que é advogada, e o Adam, o filho deles. Então, o Adam, depois do suicídio do amigo dele, Spencer, ele começa a ter um comportamento diferente. Os pais deles percebem que ele está mais introvertido, ele começa a vestir mais preto, né? Ele tem também a aparência dele ficar mais diferente. Então, em relação a esse comportamento do filho deles, né, do Mike e da Tia, eles decidem colocar um sistema de monitoramento no computador do filho deles, né, um sistema de espionagem, né, no computador do filho deles, para poder monitorar e saber o que está acontecendo. Então, paralelo a isso, eles acabam descobrindo uma mensagem, né, dentre esses monitoramentos, o Adam e a Tia, eles acabam descobrindo uma mensagem no computador do filho deles, que é bem assim: fica de bico calado que a gente se safa. Então, não vou falar mais nada, vou deixar vocês pensarem por si só, deixarem vocês curiosos. Então, paralelo a isso, né, a Beth também, ela anda muito abalada com o que aconteceu com o filho dela, com o Spencer, né, e ela também tá nesse processo de tentar entender o que é que tá acontecendo. Ela também tem depressão profunda, e dentre dessas, ela começa a vasculhar a vida do Spencer. Então ela encontra uma foto na rede social dele, em que vai levantar suspeitas, né, se realmente ele cometeu suicídio, se realmente foi suicídio ou não. Então, assim, essa foto foi na noite em que ele faleceu, né, o Spencer, e não vou falar muito pra vocês, eu vou tentar falar pouco, porque é bem difícil, e a gente falar sobre esse livro, contar sinopse desse livro, porque tem muito personagem, também tem muita história. Mas basicamente é isso, né, quando vocês lerem, vocês vão descobrir o que estava na foto e aonde que a foto foi tirada. Então, paralelo a esses acontecimentos, o Adam, ele marca de assistir jogo com o pai dele, né, com o Mike, sendo que ele desaparece misteriosamente. Então, você fica assim: oi, peraí. Mal a gente é introduzido com a história, né, a gente é introduzido com o suicídio do Spencer, do amigo do Adam, e acontece né, já tem esse acontecimento. Então, o Mike, né, que é o pai do Adam, ele não vai medir esforços, né, gente, para poder descobrir o que está acontecendo e encontrar o filho dele. Então, assim, é uma coisa extremamente, eu achei, assim, muito maravilhoso, né, como o Harlan escreve e descreve, né, a preocupação, toda a angústia, né, de um pai para procurar um filho, que é que nossos pais, assim, ele não faz, né, pra poder ter o filho dele de volta. Tipo, como é grande o amor dos pais pela gente. Eu achei isso incrível, ele conseguiu, assim, passar de uma forma muito, muito boa, né, muito clara, e também com muito mistério e suspense, que quem lê vai saber o que eu tô falando. E também, paralelo a essa história, né, que vai acontecer do Adam e do Spencer, o Harlan Coben, ele vai falar sobre outras histórias, né. Como ele se passa na vizinhança, né, o Adam, ele mora numa vizinhança que também tem muitos casarões, tem muitos carros de marcas, né, carros caros. Então, ele vai acabar falando sobre as famílias, né, que moram naquela casa, e a gente vai ver que também não é tudo tão maravilhoso como a gente pensa, né, casa bonita, carrão. Então, a gente vai descobrindo que nem tudo são flores, né. Ele, além de falar sobre essa história do Adam e do Spencer, ele vai nos contar um pouco mais sobre a história dessas pessoas que moram nessa casa, e também ele vai se basear na morte entre duas mulheres, e no final a gente vai entender como é que essas histórias se interligam, elas estão ligadas. E também a outra ponta solta para deixar aqui para vocês, que vocês fiquem curiosos em descobrir como é que esses acontecimentos vão se interligar. Então, assim, ele traz muito mistério, ele consegue deixar suspense também, né, na leitura dele. O Harlan, gente, é maravilhoso. Ele nos deixa com muita vontade de ler o tempo todo e também de querer saber.
Então, assim, pra quem gosta de romance policial, esse livro é ótimo. Também a história, eu acho, assim, uma história muito maravilhosa, muito massa. Porque ele é um daqueles livros que, quando a gente termina de ler, ele nos deixa muitas reflexões, né, sobre o tema. Eu anotei aqui pra vocês, em que ele vai abordar sobre risco da facilidade de acesso a informações da internet. Que, assim, é um tema bastante atual, né, que dá pra gente conversar, né, dá pra gente refletir, que não é tão distante da nossa realidade. E também é um livro que me fez pertencer à história, porque ele traz temas, ele fala sobre rede social, fala sobre Instagram, Facebook, fala sobre a vizinhança, então ele fala sobre temas, né, assuntos em que tá no nosso dia a dia, né, a questão também da amizade, do suicídio. Ele vai me deixou muito curiosa, vai deixar você também muito curioso em relação às histórias, e também ele vai se aproximar da realidade, como eu falei aqui pra vocês, desde que ele fala sobre a questão da confiança, né, a questão de segredos e mistérios, totalmente um livro, assim, feito pra qualquer um que gosta de suspense. Eu acho muito maravilhoso. E pra quem não gosta, eu me apaixonei, foi o meu primeiro livro que eu li, então, assim, eu me apaixonei de cara com esse livro. Então é isso, essa foi a minha resenha aqui no livro, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não deixem de clicar em gostei, de clicar em curtir e deixar um comentário aqui embaixo pra trazer mais resenhas pra vocês, mais livros. E também não percam o próximo vídeo, que vai estar muito massa, que vai ser sobre esse daqui, o Diário de Anne Frank. Então, é um outro livro, né, que traz temas muito próximos da nossa realidade, né, o que a gente vive hoje. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei e dar uma olhada no projeto Recicla Leitores, que também é muito massa. Um beijo, até a próxima. Até onde você iria por amor à sua família?